foi. Pode ir. Bati o palmo, me chorou. Fala, pássaros e lírios! Hoje nós estamos aqui, meu nome é Sara e o seu? Pedro. Hoje a gente tá com um quadro novo que se chama Entre Linhas. Isso mesmo, e a gente quer explicar um pouquinho para que serve esse quadro e por que a gente pensou nele, Pedro. Vocês já refletiram o porquê que entre linhas, estar entre linhas? Quando você pensa em entre linhas, é aquilo que você compreende o que não estava escrito. O que estava subentendido você consegue esclarecer. E é esse nosso objetivo, Sara. Esclarecer todas as dúvidas que a gente carrega dentro de nós sobre conteúdos catequéticos, sobre conteúdos de tradição da igreja, de doutrina da igreja, sobre o que está escrito na Bíblia, o que não está, sobre como a gente consegue interpretar tal coisa. E o legal é que a gente quer colocar todas essas dúvidas e tentar solucionar todos esses questionamentos e essas perguntas que a gente carrega de uma forma clara, sintética e objetiva, né, Pedro? Certeza. A gente quer aqui trazer para vocês de uma maneira muito tranquila, muito conversa, diálogo aqui com vocês e esclarecer dúvidas muito objetivas que nós temos da nossa fé, da nossa doutrina, como bons católicos. Isso mesmo. E aí hoje, o primeiro quadro, a gente queria falar sobre um tema que às vezes é esquecido para nós, mas que é muito importante para que a gente entenda de onde nós viemos, né, Pedro? E hoje o nosso tema é a criação. E aí a gente vai começar já com a primeira pergunta, Pedro. Por que Deus criou o mundo? De uma maneira muito clara, Sara, ele criou o mundo porque ele quis. Ele quis fazer porque ele é bom. Mas se aprofundando um pouco mais, a gente vê que a paixão de Deus, o amor de Deus por cada um de nós era tão grande, tão grande, que ele expandiu. Ele precisava manifestar e comunicar essa glória. Então, ele cria o mundo por amor. De uma maneira muito bem simples, assim, ele cria o mundo para a sua glória, para manifestar a sua glória. E aí, então, eu posso dizer que é como se uma pessoa tivesse apaixonada. Essa pessoa transborda de amor e ela quer comunicar o amor que ela tem para que o outro consiga entender que ela está apaixonada. Isso então, mesmo. É resumidamente isso. Isso. A resposta clara é essa. Deus criou o mundo para expressar esse amor dele por cada um de nós. Show. E outra pergunta é o quê? Como que Deus criou o mundo? Porque às vezes são perguntas que a gente se esquece de fazer, né? É muito louco isso, Sara, porque ele cria o mundo através da sua voz, através da sua palavra, o som da sua voz, é a sua ordem. Show. Ou seja, ele cria o mundo de uma maneira ordenada, né? Então, a nossa vida, ela precisa ser assim também, de uma maneira ordenada. A gente precisa ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Isso é levar uma vida ordenada, é levar uma vida organizada. Quando a gente escuta a voz de Deus e obedece. E é assim que as coisas foram feitas, para obedecer a Deus. É muito legal pensar nisso. E a gente não pode resumir a Deus a nada, porque é muito grande, é muito não palpável. Não dá pra colocar Deus numa caixinha, né? E falar, isso é Deus, o que eu entendo. Quando você fala, isso é Deus, e você fecha naquilo, aquilo já tá totalmente errado. Às vezes a gente esquece a grandeza que Deus tem, né? A gente nunca pode parar nisso, porque a voz de Deus cria, a voz de Deus faz. A voz de Deus é aquela que faz a obra. Deus não é a obra, Deus faz a obra. Show. E aí um exemplo, acho que claro, pra entender é o quê? Se eu falar assim, essa tampinha, ela é branca. Ela não vai se tornar branca porque eu tô falando que ela é branca. Mas Deus, ele não mente, porque tudo aquilo que Deus fala, ele cria. Então, se essa tampinha for preta, mas Deus falar, essa tampinha ela é branca, ela vai se tornar branca. E aí, isso é um exemplo de como Deus criou o mundo, porque tudo aquilo que sai da boca de Deus, cria. É exatamente isso. Interessante, Deus né? cria através da sua boca, através da sua voz. Ô Pedro, e de onde Deus cria? É muito interessante isso, porque a gente, como seres humanos, como seres limitados, nós sempre criamos a partir de algo. Legal. Deus cria de nada pré-existente. Nada pré-existente. É isso que o catecismo vem nos ensinar. Não tinha nada pré-existente e pela sua infinita sabedoria, Deus cria o mundo. Por isso que a igreja católica, ela não é de acordo com a teoria do Big Bang, Isso. né? Por quê? Porque é como se a gente tirasse Deus da jogada, criação. Entendeu? Do caos vem uma explosão e se cria o mundo, se ordena o mundo. E aí a gente consegue excluir essa ideia da voz de Deus, desse poder da boca de Deus, né? É como se colocasse tudo, um monte de sucata dentro de uma garagem, se passasse 10 anos, a gente voltasse e tivesse um carro montado. lindo e maravilhoso lá. Se não tem ninguém que monta o carro
carro não vai montar por si só, né? Exatamente. Se não tem ninguém que ordene o carro a fazer as coisas, não existe, não tem como. Show. Né? Mas aí a igreja, ela é de acordo com a teoria do evolucionismo. Por Isso. quê? Porque a igreja vem nos falar o quê? Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é perfeito. Legal. Perfeitíssimo. Então, eu, você, todos nós somos seres perfeitos para Deus. Mas Ele cria o mundo em estado de caminho. Show. Né? Ele não cria o mundo completo. Ele cria o mundo em estado de caminho. Ele cria o mundo e cria principalmente o homem para ser colaborador. Ele que nomeia, ele que dá voz às coisas que Deus cria. Ele não cria, o homem não cria, mas ele deu nome às coisas que Deus cria. Ele foi colaborador do reino. Ele podia ajudar, ele podia colaborar, ele podia, né, cuidar daquele lugar, Legal. né, porque Deus quis. E aí se a gente pegar a palavra, tem duas narrativas da criação do homem, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Por que tem essas duas narrativas e qual que é a diferença entre elas? Em Gênesis 1, Sara, a gente vê o homem, né, principalmente o homem aqui, a gente vai falar agora, o homem como criatura da criação. Uhum. Ficou meio confuso? Da criatura da criação. Uhum. E em Gênesis 2, nós temos essa filiação. Nós somos filhos de Deus, Ele que nos modela, Ele que nos desenha, Ele que sopra sobre nós o sopro da vida. Legal. Né? Ele que nos faz a imagem e semelhança dele. Show. E é interessante pensar que tudo que Deus cria é a serviço do homem, Uhum. né? Por isso que em Gênesis 2 ele coloca como filho, né? Então, se a gente pegar lá em Adão e Eva, quando Eva cai, né? Antes disso, Deus fala assim, olha, coma de todos os frutos, porque tudo está a seu serviço, né? Tudo está ao nosso serviço, exceto um. E a gente sempre tem a tendência de olhar para aquilo que é negativo. Isso. Uhum. A gente sempre para no não no todo. A gente para no não. Se tiver um não na frase, acabou para nós, né? Legal. E aí, a gente finaliza aqui falando desse foco de toda a criação. Foco. O foco é quem? O foco é Jesus. Legal. O foco é em Jesus, é nos evangelhos que a gente vê o resumo da criação. Ele que é o novo Adão. Por isso que a igreja diz que Cristo é o novo O Adão. novo Adão. Por quê? Deus criou Adão e lado a lado eles conversavam, eles tinham uma relação de pai e filho, de... Assim, igual para igual, conversavam. Ele via Deus, ele tinha a imagem e semelhança de Deus. E qual que é a diferença de imagem e semelhança? A imagem é o seu espelho. Você olha e vê. É o externo. Isso. Agora, a semelhança é como agir, é a ação, é a sua vocação. E a nossa vocação é amar e conhecer a Deus. A nossa vocação é o agir de Deus. E Jesus foi assim. Então, a nossa postura como cristãos, como filhos amados de Deus, a gente abrir a Bíblia, ler os Santos Evangelhos e falar assim, a minha postura tem que ser essa aqui, a de Jesus Cristo. Porque tem um projeto de vida para cada um de nós. Exatamente. Deus cria a gente com um projeto de vida. Uhum. E aí, quando a gente lê os evangelhos e vê a atitude que Cristo teve, a gente vê, isso aqui é a concretude e a plenitude de todas as atitudes que eu preciso ter. É Exatamente. isso, né? É. As ações Legal. de Cristo é as ações que eu devo ter. O modo de pensar de Cristo, como ele pensava quando ele olhava para o outro, quando ele via o outro, é assim que nós devemos ser. Show! Gostaram, gente? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com outras pessoas para que esse vídeo possa ser divulgado mais. Enche de comentário, mete o dedo nesse like aí e vamos embora, pessoal. Isso aí, até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.